Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 8 de março. O Senado Notícias está no ar. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, data marcada principalmente pela luta por igualdade. Mas será que as brasileiras têm o que comemorar? No Senado, a expectativa é que seja criada uma representação para a bancada feminina no Colégio de Líderes. Mais do que flores, chocolates e homenagens, as mulheres querem igualdade e respeito. O Dia das Mulheres é a data escolhida para representar a luta feminina. É uma data que deve fazer com que a gente repense. Quais são os direitos das mulheres? Para onde estamos caminhando com esses direitos para a concretização de certos valores? Até 1962, nós precisávamos da autorização dos nossos maridos para trabalharmos fora. E há bem pouco tempo também era considerado juridicamente impossível falarmos em estupro marital. E o assassinato de mulheres, por questão de honra, era plenamente aceitável. Aqui no Brasil, o caminho para a igualdade ainda é longo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o país é o quinto que mais mata mulheres no contexto de violência doméstica. A América Latina, infelizmente, é uma das regiões mais perigosas para ser mulher. Um número altíssimo de violência doméstica, de feminicídio, de violência sexual. Tivemos, em 2006, a promulgação da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, aquela lei que veio para mudar paradigmas e para prevenir, combater e enfrentar a violência familiar e doméstica contra nós mulheres. No dia 9 de março de 2015, entrava em vigor a Lei do Feminicídio, o homicídio de uma mulher simplesmente porque ela é mulher. A lei considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. Em 2019, o Senado aprovou uma PEC que torna esse crime imprescritível e inafiançável. A proposta aguarda a votação na Câmara dos Deputados. A gente evoluiu muito no marco institucional, principalmente a questão da violência doméstica e familiar, com a publicação da Lei Maria da Penha. Se implantou o serviço, se fez uma rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, a violência doméstica especificamente, mas agora a gente está no momento de avaliar como é que isso realmente contribuiu para ajudar a reduzir essa violência. Então a gente tem que avaliar se o serviço está chegando a todas as mulheres. Então a gente está nesse momento de balanço. Nós vamos, com a nossa ação ordenada da bancada feminina, dizer que nós não queremos aceitar a estatística das mulheres já vítimas de violência, também muitas vezes sem a proteção do governo. As mulheres são 52% da população brasileira, mas estão longe de serem representadas no parlamento nessa mesma proporção. Na Câmara e no Senado, aproximadamente 15% dos parlamentares são do sexo feminino. Falta ainda que haja mais engajamento dos homens. É absurdo que a gente tenha precisado de uma decisão do TSE para garantir que 30% do fundo eleitoral fosse destinado, o fundo das eleições, fosse destinado às mulheres, respeitando a cota que já está prevista na lei das eleições. Fazer com que mais mulheres participem, que as mulheres queiram participar da vida parlamentar, queiram ser representantes políticas, é uma tarefa de toda a sociedade. As discussões sobre de gênero, né, sobre as mulheres, elas acabam ficando muito no âmbito das mulheres. Nós precisamos entender que, da mesma forma que é necessário ter mais mulheres na política para que haja uma paridade, a gente precisa ter mais homens vestindo esta causa. É uma luta de todos para todas. Você vai ter que atuar junto às escolas, com a educação, trabalhando a questão da igualdade entre meninos e meninas, entre homens e mulheres, com relação à questão da violência também entra aqui, a violência política de gênero, mas também a violência doméstica, a violência contra as mulheres, que é algo também sistemático no nosso país. E você tem que atuar no sistema partidário, porque tudo precisa ser transformado nos partidos, você precisa rever questões básicas, tipo o horário de reunião, se vai ter uma creche para a mãe poder ir com a criança para aquele ambiente, o local, tudo deve ser repensado numa outra lógica, porque foi pensado em qual lógica? Foi pensado na lógica do homem que está livre dos deveres domésticos, está livre para a política.
Um projeto de resolução que deve ser votado essa semana vai fortalecer a atuação das senadoras. A partir de agora, a bancada feminina vai ter direito a indicar uma líder. Na prática, isso garante, por exemplo, a preferência na hora de fazer discursos depois das votações do dia. Além disso, assegura um lugar no colégio de líderes, o que aumenta a participação das senadoras em todas as decisões e discussões da casa, e não só em matérias ligadas à pauta feminina. Na reunião das lideranças, dos líderes, do colégio de líderes, se discute exatamente o que na semana seguinte vai ser votado no país, ou o que não se vai ser votado. Então, de repente, tem um projeto fundamental para as mulheres, para as famílias, e que, de repente, os senadores acham que não é tão prioritário. Ali tem uma voz feminina, o olhar feminino dizendo, não, esse projeto, socialmente falando, é fundamental, é urgente, é relevante, faz toda a diferença. É defender projetos estratégicos para o país sobre a ótica da mulher. Especialmente num país como o Brasil, um país fundado em uma cultura patriarcal, uma cultura violenta, uma cultura escravocrata, uma cultura de concentração de terra, em que esse elo mulher, ele vai sendo representado em toda essa história sempre como um elo muito frágil. Precisamos de muitas políticas públicas que priorizem nós mulheres. Precisamos de orçamento público suficiente que nos atendam. Precisamos de uma saúde integral que não escolhe quem vive ou quem morre. Ainda há muito o que se fazer. Há muito espaço para melhorias e a gente precisa engajar os homens para isso. Que possamos aí repensar sobre os direitos da mulher no dia 8 de março, mas também todo ano. E neste 8 de março, as senadoras se manifestaram na internet sobre o Dia Internacional das Mulheres. Para comemorar a data, a senadora Zenaide Maia postou uma foto com um cartaz da campanha do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado, em que ela pede mais espaços para as mulheres. Os senadores Romário e Rogério Carvalho também aderiram à campanha. A procuradora da Mulher no Senado, senadora Rose de Freitas, também postou um conteúdo pedindo mais espaço, porém frisou que é necessário um espaço consolidado e não aquele que se diz, põe uma mulher lá. Elisiane Gama escreveu que o lugar da mulher é onde ela quiser e que os espaços delas se ampliem. E lembrou as cientistas e as profissionais de saúde que estão enfrentando a pandemia. Outras senadoras ressaltaram os avanços conquistados e os desafios que permanecem. Nossa luta, que vem de séculos, ainda é árdua. Nós tivemos que lutar pelo direito de votar, de ser votada, de poder trabalhar fora, de poder casar sem autorização dos pais. Agora, a nossa luta diária contra a violência ao nosso corpo, a nossa violência física e psicológica contra nós, a luta diária para conseguir na mesma função e trabalho de um homem igual salário, entre outras tantas desigualdades. Nós ainda temos muito a fazer. A violência é muito grande contra a mulher. A discriminação é muito grande. Então, nós temos que lutar contra tudo isso e mostrar a nossa força, a nossa coragem, a nossa determinação em superar todos esses obstáculos e vencer. E hoje, às 14h, vai ser realizada a sessão especial no Senado para comemorar o Dia Internacional da Mulher e homenagear as mulheres chefes de família, as mulheres negras, as mulheres vítimas de violência doméstica durante a pandemia e as mulheres que atuam diretamente no combate à Covid-19. A TV Senado vai transmitir essa sessão ao vivo. E a comissão temporária destinada a acompanhar as ações de combate à pandemia da Covid-19 aprovou hoje o plano de trabalho para 2021. Enquanto a pandemia mata milhares de brasileiros e a vacinação caminha a conta-gotas, o Senado se mobiliza para acompanhar as ações do poder público e contribuir com os esforços para fazer avançar o processo de vacinação. A comissão tem claro o que vai fazer. Vamos debater sobre o colapso no sistema de saúde no Brasil, o estágio da pandemia e também acompanhar a vacinação. Nossa meta é estimular os demais poderes a promover e garantir os imunizantes a toda a população no menor período possível. Reconhecendo a lentidão da vacinação, a comissão de senadores quer atuar junto à indústria farmacêutica para destravar processos de aquisição e produção de vacinas. A comissão espera poder contribuir
na negociação com a indústria farmacêutica, bem como apresentar proposições relativas que auxiliem na solução dos problemas causados pela Covid-19 no Brasil. Senadores mostraram-se perplexos e indignados com a forma como o poder público vem enfrentando o problema. Eu fui surpreendido agora na imprensa dizendo que a White Martins avisou 4 dias, 5 dias antes sobre a questão de Manaus, sobre o oxigênio, pediu apoio para transporte e o governo não disponibilizou essa ajuda. E aí aconteceu o que todos sabem. O grande problema da gente é que os culpados continuam tendo as decisões finais. Infelizmente, quem tem as soluções ainda são aqueles que retardaram a vacina. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, foi transportado na noite desse domingo de Aracaju para o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Ele foi diagnosticado com Covid-19 há uma semana e seguirá o tratamento na capital paulista. Os senadores Major Olímpio, do PSL paulista, e Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, ambos diagnosticados com a doença, seguem internados. Major Olímpio, em São Paulo, e Lazier Martins, em Porto Alegre. A redução do número de voos e o fechamento das fronteiras por medo do contágio do coronavírus teve consequências negativas para a economia de muitos países, inclusive o Brasil. Na busca de soluções que permitam que as pessoas possam voltar a viajar com segurança, uma das opções na mesa é o passaporte de vacina. Aeroportos lotados, filas de check-in, pessoas se aglomerando, aviões cruzando os ares. Essas são imagens de antes da Covid-19. Mas em fevereiro de 2020 tudo mudou. Ainda havia poucas máscaras nas filas de embarque. Em 11 de março foi decretada a pandemia e logo vieram as medidas de quarentena e isolamento. As fronteiras internacionais foram fechadas. Em abril, a demanda por voos domésticos teve uma queda de 93%. Para as companhias brasileiras, o mercado internacional encolheu 98%. As operadoras, as consolidadoras e as agências de viagem também estão acabando, também estão fechando as suas portas. Aqueles que resistem, como eu, que teimam em resistir, estão todos com dificuldades financeiras. Com medo do contágio, os países europeus adotaram diferentes protocolos sanitários nas fronteiras. Quem poderia imaginar Canadá e Estados Unidos fechados um para o outro? Passageiros do Reino Unido, Brasil e África do Sul, origens das novas variantes do coronavírus, são os mais visados na imigração. Mas o turismo é fonte de renda importante e a Comissão Europeia quer instituir um passaporte digital de vacinação contra a Covid-19. Os Estados Unidos já discutem a emissão de um documento para seus cidadãos. Hoje, poucos voos internacionais de passageiros são autorizados, e mesmo assim, apenas para o retorno de residentes. E a regra é que eles devam cumprir uma quarentena rígida de 10 a 14 dias em hotéis indicados pelo governo, tudo por conta dos viajantes. Um duro golpe para o turismo. No segundo semestre, com a redução do número de casos, o setor aéreo nacional ensaiou uma retomada. Mas a segunda onda na Europa e nos Estados Unidos logo deu as caras também por aqui. Novo isolamento internacional. Para nós, brasileiros, a esperança é a vacinação, mas ela ainda está longe de terminar. Eu entendo que é natural esperar que aqueles países que consigam vacinar a maior parte da sua população e estabelecer um controle sobre essa pandemia da Covid-19 venham a estabelecer barreiras sanitárias para a entrada de viajantes nas suas fronteiras. O que nós temos que fazer não é pedir aos outros países que eles venham a flexibilizar essas medidas, mas é fazer com que o Brasil também faça a vacinação em massa e faça o controle epidemiológico dessa pandemia. E o combate à Covid-19 segue dominando a pauta econômica do país. Depois de o Senado aprovar a PEC emergencial semana passada, agora é a vez da Câmara. A PEC vai possibilitar auxílio aos brasileiros que caíram para a linha da pobreza em 2020.
Assuntos para a editora do Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Quando foi apresentada pelo ministro Paulo Guedes em 2019, a PEC 186 tinha como objetivo reduzir as despesas do governo. O meio para isso era basicamente o corte dos salários de servidores públicos, a suspensão de concursos e a redução do número de municípios do país. Com o recrudescimento da pandemia da Covid-19 e a necessidade de seguir socorrendo os brasileiros que caíram para a linha da pobreza, a aprovação da PEC 186 passou a ser usada pelo governo como condição para conceder novas parcelas do auxílio emergencial. Em acordo com a equipe econômica, o relator no Senado chegou a incluir na PEC um antigo desejo de Paulo Guedes, a desvinculação de recursos para a saúde e educação. Ao fim, a proposta foi aprovada no Senado sem essa desvinculação, mas com a garantia de que o recurso usado nas novas parcelas do auxílio emergencial ficará fora da conta do teto que limita as despesas governamentais. De qualquer forma, essa despesa extra será compensada via cortes de subsídios que o governo dá para empresas e incentivos a cidadãos, como abatimento de gastos com saúde e educação no imposto de renda. Na Câmara, o relator da proposta é o deputado Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina. Ele pretende levar a medida a plenário na quarta-feira. O deputado, que é da base do governo, está articulando a votação diretamente com o presidente Bolsonaro, para garantir que a emenda seja votada na quarta-feira, do jeito que saiu do Senado. Assim, pode ser sancionada pelo presidente ainda esta semana. Enquanto isso, os governadores estão se unindo para adotar medidas comuns de redução do contágio da Covid-19. O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, que preside o Fórum de Governadores, se reuniu hoje pela manhã com a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade Lima, e o ministro da Saúde, General Pazuello. O objetivo é encontrar formas que permitam aumentar a produção da vacina fabricada pela Fiocruz e melhorar a distribuição em todo o país. O Fórum de Governadores deverá se reunir também até quarta-feira e definir as medidas conjuntas a serem adotadas pelos estados para a contenção da pandemia. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.